Questão número 12 é uma questão de trigonometria. Olha, rapaz, olha o tamanho desses colchetes aqui, cara. Quando eu olhei isso aqui, eu até me assustei. Eu fiquei lembrando do Monteiro Lobato. O cara tinha um sobrancelhão. Tá, então vamos ver o que interessa aqui. O conjunto de solução dessa inequação no intervalo de 0 a 2π é o seguinte, ó. Presta atenção aqui que o intervalo é aberto em 0, hein? De 0 até 2π, aqui é intervalo fechado. Então presta atenção nisso aqui. Essa inequação que ele colocou é a seguinte: 2 seno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 é maior ou igual a 0. Menos cosseno de x menos 1 é maior ou igual a 0. Olha só, quando eu era aluno, teve uma situação que eu escrevi um seno de x tão horrível, tão garranchoso, que eu entendi que era um cosseno de x. E a partir daí eu passei de chamar de S e C, para não ter dúvida. Então nós temos aqui seno de x, vamos chamar isso aqui de S, e cosseno de x, vamos chamar isso aqui de C. Claro que tem que ser o mesmo x, né? Lembrando que S2 mais C2 é igual a 1, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E essa expressão aqui, eu vou fazer esse negócio, eu vou trocar por S e C. Agora lembrando que o seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de x. Eu vou trocar esse seno ao quadrado de x por isso aqui. Para quê? Porque aí eu vou ficar com a inequação somente com o cosseno de x. Quer dizer, eu fiquei com uma única linha trigonométrica. Então isso aqui vai ficar o seguinte: 2 vezes seno ao quadrado. O seno ao quadrado eu vou trocar por 1 menos cosseno ao quadrado. Então, e já vou colocar desse jeito aqui, S e C. Então vai ficar aqui 1 menos C2. O seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Aqui a gente tem o cosseno de x, então é menos C. E aqui a gente tem menos 1, maior ou igual a 0. Bom, isso aqui vai ficar 2 menos 2C2 menos C menos 1 é maior ou igual a 0. É uma inequação de segundo grau, né? Vamos arrumar um pouquinho isso aqui. Vai ficar menos 2C2 menos C, e aqui vai ficar mais 1. É maior ou igual a 0. Vamos botar positivo aqui para ficar bonitinho. Vamos multiplicar todo mundo por menos 1. Vai ficar 2C2 mais C menos 1. E aqui vai inverter a desigualdade, né? Vai virar menor ou igual a 0. Então tá aqui, recaímos numa inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Nós vamos construir uma função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, né? Essa função do segundo grau, ela tem a concavidade voltada para cima, não é isso? Ela é assim, ó. Porque o coeficiente do termo de segundo grau é positivo. Eu fiz ele virar positivo aqui, né? Bom, e aí nós vamos descobrir quais são as raízes. As raízes são os pontos onde o eixo x vai ser cortado por essa função aí. Então essas aqui são as raízes, eu tenho que descobrir quem são. E a gente quer que isso aqui seja negativo ou zero. Então vai ser negativo nessa região aqui, ó. Entre as raízes vai ser negativo. E fora das raízes, quer dizer, menor do que essa menor raiz e maior do que essa maior raiz, vai ser positivo aqui. Eu quero saber quando é que isso aqui dá negativo. Então, entre as raízes. E quem são essas raízes aqui? Vamos colocar aqui. Vamos fazer pelo delta? Olha só, o delta desse trinômio do segundo grau é B2 menos 4AC. Isso aqui vai ficar 1. Menos vai virar mais, 4 vezes 2 vezes 1 vai ficar 8, o delta vai dar 9. Então as raízes são menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 3, sobre 2a. Olha aqui, 2a no caso vale 4, tá? Presta atenção para não errar.
Então, quem vão ser essas duas raízes aqui? Se eu colocar o menos, vai ficar menos 4 sobre 4, vai ficar menos 1, vai ser uma raiz, e colocando mais 3, você vai ficar com 3 menos 1, 2, 2 sobre 4 vai dar meio. Então, essas são as raízes aqui, menos 1 e meio, menos 1 e meio. Tem certeza? Ó, você está fazendo uma prova lá. Claro que você sabe resolver isso. Mas já pensou se você comete um errozinho aqui, né? Testa para você ver se está certo, ó. Testando aqui as raízes. Só para conferir se a gente não errou em conta. Isso aqui vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, vai dar 2. Aqui vai ficar mais o c, então vai ficar menos 1. E aqui vai ficar menos 1, vai dar 0. Então, realmente, já achamos uma raiz, 0. E agora, um meio vai ficar fração, né? Puxa vida, 2 vezes c ao quadrado, que vai dar 1/4. E aqui a gente vai ter mais meio, menos 1. Quanto é que vai dar isso aqui, hein? Ó, isso aqui vai dar meio, mais meio, dá 1. 1 menos 1, 0. Então, realmente, essas duas são as raízes. Custa nada, né? Você perde mais meio minutinho para conferir isso aqui. E você evita, de repente, perder uma questão na prova. Tá, então essas são as raízes. Menos 1 e meio. Então, menos 1 é a menor raiz. Menos 1 e meio é a maior raiz. Mas isso aqui é para o c, tá? Ou seja, o cosseno de x é igual a menos 1 e o cosseno de x é igual a meio. Ou seja, se você quer que o c esteja entre esses dois valores, isso significa que o cosseno de x tem que estar entre esses dois valores. Então, cosseno de x tem que estar entre menos 1 e meio. Vamos escrever isso aqui. O cosseno de x tem que estar compreendido entre menos 1 e meio. E essa história de menor ou igual é isso aqui, né? Olha aqui. Menor ou igual a 0, então inclui essas raízes aqui. Então aqui é menor ou igual e aqui é menor ou igual também. Não esquece disso, tá? Senão você erra o intervalinho ali, o extremo do intervalo. Então o cosseno de x tem que estar entre 1 e meio, sendo que o x está nesse intervalo. O x está de 0 a π. Como é que a gente vai fazer isso? Tá, então o cosseno de x tem que estar compreendido entre esses dois valores e o x está compreendido nesse intervalo, quer dizer, de 0 a 2π. Como é que a gente faz isso? Olha aqui, de 0 a 2π é uma volta inteira no círculo trigonométrico, né? Tá, então o x vai de 0 a 2π. O x está em algum lugar dessa região aqui, de 0 a 2π. E o cosseno de x tem que ser maior do que menos 1, inclusive. Pode ser maior ou igual, e menor ou igual que meio. Vamos marcar esses valores aqui. Cadê o eixo dos cossenos? Os cossenos são representados por esses valores aqui, né? Então, você quer que o cosseno de x ele esteja maior ou igual que menos 1. Menos 1 é aqui, ó. E ele tem que ser menor que meio. Meio é aqui, ó. Ou seja, o cosseno de x tem que estar compreendido nessa região aqui. Para que o cosseno de x esteja compreendido nessa região aqui, quer dizer, está entre meio, que é esse ponto, e menos 1, que é esse ponto de cá. O x tem que estar em qual faixa? Onde que tem que estar o x para que o cosseno dele fique aqui? O x tem que estar em algum lugar dessa região, ó. O x tem que estar em algum lugar dessa faixa aqui, ó. Daqui até aqui. Se o x estiver em algum lugar dessa região, o cosseno dele, que é a projeção no eixo dos cossenos, vai estar dentro dessa região aqui, entre menos 1 e meio, que é o que a gente encontrou, entre menos 1 e meio. Tá, então tudo que a gente tem que fazer é descobrir que ângulo é esse e que ângulo é esse. Aqui está incluído esse ângulo, né? É um inclusive que a gente vai fazer. Então, que ângulo é esse aqui? Quem é o ângulo cujo cosseno é meio? O ângulo cujo cosseno é meio, vamos colocar aqui. Cosseno de x é meio. Quem é o x? O x é 60 graus, né?
É o 60 graus. 60 graus é o ângulo cujo cosseno vale meio. 60 graus que a gente escreve ele na forma de radianos seria o quê? Π sobre 3. Então, esse valor mínimo aqui é π sobre 3. E esse outro aqui? Esse outro é a mesma coisa, só que com 60 graus para baixo, né? Seria o quê? 360, aqui é 60. Seria 360 menos 60, seria 300 graus. Quer dizer, o x é igual a 300 graus. 300 graus é quantos radianos, hein? É 5 vezes isso, né? 5 vezes isso vai ficar 5π sobre 3. Ou se você preferir, você em vez de fazer 5 vezes isso, você faz 360 graus menos 300, quer dizer, 2π menos π sobre 3. De qualquer maneira, isso aqui vai dar 5π sobre 3. Tá, então o x tem que ser um ângulo maior do que π sobre 3 e menor do que esse aqui, que é 5π sobre 3. Então, qual é o nosso intervalo? Ele vai de π sobre 3 até 5π sobre 3. Aberto ou fechado? É fechado, porque aqui está incluído. Ó, vem desde lá do início, é maior ou igual a zero, aqui ficou menor ou igual a zero, então as raízes estão incluídas, então esses pontos estão incluídos, ou seja, esse intervalo aqui é fechado. Tá, então a solução é esse intervalo para o x, que vai de π sobre 3 a 5π sobre 3. Onde é que está? Olha aqui a pegadinha, rapaz, parecido, hein? Mas esse aqui que é o correto, de π sobre 3 até 5π sobre 3. Então é esse aqui, resposta correta, letra C de Charlie.